Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que é uma palavra que Deus, desde o ano passado, tem gerado no meu coração. E existem alguns textos da Bíblia que nos perseguem. E desde o ano passado, esse texto tem me perseguido, tem ministrado muito ao meu coração, uma perseguição no bom sentido, viu? E tem ministrado muito ao meu coração. E essa semana voltou. E eu quero compartilhar com você algumas impressões, algumas coisas que Deus comunicou a mim. E eu quero ser apenas uma mensageira. Quero que Deus me use como um canal para ministrar o seu coração a partir da experiência de um homem na Bíblia que é um marco para uma geração, um marco para um tempo. E nós vamos nos inspirar na vida dele, nós vamos inspirar naquilo que Deus fez e vamos extrair para nós aquilo que nós podemos aprender. E eu quero que você tome a sua Bíblia, nós vamos ler essa personagem que eu estou falando, esse homem que eu estou falando, se chama Josué. Nós vamos ler o livro de Josué, no capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos. Então, você vai me acompanhar aí. Primeiro eu vou ler do 1 ao 3, depois eu vou pular do 7 até o 11, depois nós vamos ler o versículo 14 e 15. E também depois vamos ler outros versículos aí do livro de Josué, mas eu quero começar com o capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 3, depois a gente pula para o 7, do 7 ao 11, depois o 14 e o 15. Mas aí eu vou falando. E aí você pode acompanhar aqui no telão, ou você vai estar com a sua Bíblia, ou com o aplicativo no celular. Eu vou até ler aqui pelo telão, que facilita, né? E você pode acompanhar. Diz assim o texto: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Aí nós vamos pular agora isso, lá para o 7. Diz assim: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você ande, onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, Josué medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Aleluia! Então Josué deu ordem aos chefes do povo, dizendo: passem pelo meio do arraial e ordenem ao povo, dizendo: preparem a comida, porque daqui a 3 dias vocês vão atravessar este Jordão, para que entrem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, para que tomem posse dela. Vamos pular para o versículo 14 e o 15, diz assim: que as mulheres de vocês, as crianças e o gado, fiquem na terra que Moisés lhe deu deste lado do Jordão, mas vocês, todos os valentes, passarão armados na frente dos seus irmãos e os ajudarão. Versículo 15. Até que o Senhor conceda descanso aos irmãos de vocês, como deu descanso a vocês. E eles também tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de vocês, lhes dá. Depois, vocês poderão voltar e tomar a posse da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu por herança deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Mesmo assentado, você pode curvar a sua cabeça? Eu quero orar. Senhor, em nome de Jesus,
Nós acabamos de declarar e de ler a tua poderosa palavra. E nós te pedimos agora, Pai, revela-te a nós. Eu te peço, Espírito Santo, que de uma forma poderosa, o Senhor possa vir sobre cada vida, sobre cada coração, ministrando na individualidade, mas ministra também aqui de forma coletiva, sobre essa igreja, sobre o teu povo. Pai, edifica-nos, alimenta-nos, fortalece, ministra o entendimento no Espírito, no profundo do coração, aquilo que o Senhor quer de nós, aquilo que o Senhor quer que pratiquemos, aquilo que o Senhor quer que apliquemos. Senhor, em nome de Jesus, e usa minha vida, tão somente usa-me, Pai, que eu seja a tua flecha polida e afiada, que vai acertar o alvo, lançada por ti, para a glória do teu nome. Abençoa-nos, Pai, nós oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, o livro de Josué é um dos livros maravilhosos da Bíblia, porque ele fala das conquistas do povo de Israel. É um livro que traz o registro das conquistas do povo de Israel. Só que é um livro que começa de uma forma muito interessante, porque o início do livro traz uma marcação de transição. Começa lá nos primeiros versículos que nós acabamos de ler, tem o registro ali de que Deus está falando com Josué, e ele fala para Josué: olha, Josué, Moisés morreu. Deus está falando, comunicando não só a Josué, de fato, que Moisés havia morrido fisicamente, mas ele está também comunicando a Josué que uma fase de liderança, um tempo, uma estação de condução através da vida de Moisés havia se findado. E que agora, naquele processo de transição, Deus estava levantando Josué como líder para levantar o povo frente a um projeto de conquista da terra que havia sido prometida pelo Senhor. Então o livro de Josué traz o registro. Ele começa a estabelecer sobre o povo de Israel uma nova estação. Então eu quero que você diga para o irmão que está do seu lado aí, para a irmã, você vai me ajudar a pregar, você vai dizer assim: uma nova estação. Não, irmão, você não vai dizer com essa boca mole, cansada, não. Você vai virar e vai dizer assim: uma nova estação. Deus está comunicando ao povo de Israel, mais precisamente através de Josué, que ele está inaugurando uma nova estação. Ele está dizendo: ó, Josué, levanta, ser corajoso, ser forte e valente, porque agora o povo vai entrar numa nova estação que eu tenho para eles, uma nova fase, um novo tempo, um novo momento. É isso que Deus estava falando. E é muito interessante que Josué, ele foi uma liderança completamente qualificada ao longo do caminho, foi sendo aprovada, se tornando apta, porque a gente vê em todo o tempo aquele homem sendo fiel a Moisés, aquele homem servindo a Moisés, aquele homem submetendo, aquele homem aprendendo. E aquele homem é levantado por Deus com uma graça, com uma unção, com uma autoridade, para conduzir o povo nessa nova estação. Irmãos, e a palavra que eu quero ministrar para você tem a ver com isso. Porque eu creio que, de uma certa forma, diante de muitas coisas que Deus tem falado à igreja, e essa palavra não é só para a igreja metodista central aqui em Petrópolis, essa palavra é para a igreja no Brasil, para a igreja brasileira, é que eu creio que Deus está levantando uma nova estação sobre nós. E de igual forma como levantou Josué, ele hoje está levantando uma geração de Josués e de Josuás, no sentido feminino, para que possam entrar e viver essa nova estação e liberar esse novo tempo de Deus para o povo dele nessa nação, nesse momento, que pode ser um cenário meio conturbado, confuso, mas é nesse tempo.
E eu creio que Deus está levantando você, meu irmão. Você, minha irmã. E o que Deus colocou no meu coração é para ministrar sobre as marcas da geração de Josué que Deus levanta hoje, nessa nova estação, nesse novo tempo. E eu quero compartilhar as características da geração de Josué. As características que a gente presencia naquele momento, sobre Josué, como também sobre o povo que ali estava, que são características que cada vez mais vão se evidenciar, ou o Espírito Santo está trabalhando para que na nossa vida esteja presente. Amém? Você pode me acompanhar nisso? Amém? Então diga assim comigo: eu sou a geração de Josué. Repita comigo mais uma vez: eu sou a geração de Josué. Então eu vou compartilhar com você algumas características, alguns pontos, algumas marcas. A primeira dela é que a geração de Josué, ela é marcada pela maturidade. Ela é madura. Deixa eu falar para você uma coisa. Quando Josué está sendo levantado pelo Senhor, ele está falando: olha, agora está com você. Você vai liderar o povo para atravessar o Jordão e começar o processo de conquista dos territórios. Ele está liderando uma geração que cresceu no deserto. Uma geração que foi forjada na aridez do deserto, vivendo os limites que o deserto proporcionou para o povo de Israel. Ele não está liderando uma geração que cresceu em qualquer lugar, de qualquer maneira, mas uma geração que foi provada no meio do deserto. E aí você começa a ver que essa geração, ela foi sendo preparada, ela foi sendo levantada para ser madura. E o que me chama a atenção no versículo 14, eu vou pedir à mídia para me ajudar aqui, nós vamos projetar, porque eu vou tomar uma palavra, e eu quero que você entenda a associação, porque quando Deus levanta e direciona Josué, ele fala assim: olha, Josué, você vai colocar os valentes armados e preparados para ir à frente. E eu quero tomar essa palavra de valentes, porque valentes aqui eram aqueles guerreiros aptos, preparados, que iam para a linha de frente da batalha. E valente, eu quero que você entenda, guerreiro não pode ser uma criança. Porque uma criança, via de regra, ela não é colocada numa linha de frente, ela não é apta, ela não foi treinada, ela não tem condições de lidar com o armamento, com uma estrutura bélica, uma luta. Então eu vejo que naquele momento, quando Deus está falando, coloque os valentes, está falando assim, ó, ajunte aqueles que são mais maduros, aqueles que estão aptos, aqueles que estão preparados. Aqueles que já foram treinados, aqueles que avançaram no treinamento. Aqueles que têm condição de avançar, de guerrear. Irmãos, hoje nós precisamos ser essa igreja madura. Nós precisamos largar a nossa meninice. A direção que Deus me deu hoje lá, me deu esse ano para a Igreja Metodista Central lá em Teresópolis, nós estamos trabalhando uma temática, é o ano do crescimento. E nos primeiros 3 meses do trimestre, a gente está trabalhando muito a maturidade. E Deus nos deu uma palavra diante de Efésios que diz crescendo em tudo. E eu estou falando para eles, nós precisamos crescer em tudo naquele que é o cabeça. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E ali está falando, o texto de Paulo está falando para a igreja.
E a igreja precisa ser essa igreja madura. Porque olha só, você não confia valores altos nas mãos de uma criança. Dificilmente uma criança, você vai dar uma nota de R$100. Porque com certeza ela não vai saber administrar. Quanto mais pequena, menor é a capacidade de administrar. Como é que Deus vai nos confiar riquezas espirituais, coisas maiores, se nós teimamos em permanecer na posição de pequenos, meninos? Nós precisamos ser essa igreja madura. Porque a geração de Josué carrega essa marca da maturidade. E, semana passada, o Arley mostrou para mim, para a pastora Viviane, um vídeo no Instagram. São 2 videozinhos. E eu acredito que alguém gravou e a mãe estava interagindo com um filho que deve ter aproximadamente uns 4 anos. Eu estou chutando. E o vídeo está escrito assim, tão dramático. E o desafio é que a mãe tinha que tirar uma farpa do pé da criança. Você já viu esse vídeo? Gente, quando eu vi aquele vídeo, automaticamente Deus ministrou o nosso coração ali. Porque é o comportamento que nós temos, às vezes, diante de Deus e diante das coisas do Senhor. A mãe pena para tirar uma farpa. Ele pede para a mãe cortar o pé fora. Não é um negócio assim que ele fala? Corta o meu pé fora! E chorando, e gritando, e esperando. Alguém está rindo, o pessoal está rindo aqui porque viu na internet. Chega a ser hilário. Ele faz um drama absurdo. Mas, irmãos, muitas vezes nós nos comportamos da mesma maneira. O nosso comportamento é pirracento, é de beicinho, é de melindre, é de ciúmes. Isso vai revelando o quê? A nossa meninice. Eu participei esse final de semana de um congresso muito abençoado. E teve um momento lá no congresso que se tivesse um buraco, irmãos, eu acho que eu entrava dentro e não saía mais. Porque nós ouvimos o testemunho de uma missionária do Moçambique. E ela é uma norte-americana que já está há muito tempo trabalhando lá. E ela estava contando que, com muita dificuldade, com recursos doados, com todo o esforço dela e das pessoas que trabalhavam com elas, eles conseguiram erguer um templo na comunidade que eles estavam efetuando o trabalho missionário. E ela disse que eles levantaram o templo, depois de toda a obra pronta, tudo construído, tudo bonitinho, tudo lindo e maravilhoso. Numa noite, pessoas da própria comunidade foram lá e derrubaram o templo, jogaram o templo dela no chão. E aí, um obreiro veio correndo dar notícia de que o templo que eles tinham levantado com tanto sacrifício, com tanto esforço, com tanto amor, com doações, estava tudo no chão. E ela disse que naquele momento a cabeça dela explodiu, veio uma confusão, eles se colocaram de joelho, começaram a orar. E Deus falou para ela o que ela ia fazer. O que ela ia fazer? E naquele momento ela tinha 2 opções. Se comportar como uma criança pirracenta, brigar com Deus, né? Porque a gente fala assim, não, vamos brigar com Deus. Largar tudo, desistir tudo, arrumar a mala dela e voltar para a América. Ela poderia ter tomado qualquer opção. Mas depois do momento que eles choraram, que eles oraram, sabe o que ela fez? Ela é bem pequena, magrinha. Ela disse que ela foi, pegou uma pá. E ela foi para o lugar e ela começou a cavar a sapata de novo. E nisso, os obreiros vieram com ela e começaram a cavar. E ela falou lá naquele congresso que ela tomou uma decisão diante de Deus, que ela ia levantar o templo de novo. E se fosse derrubado mais uma, mais outra vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes fosse derrubado, quantas vezes ela levantaria um novo templo. E às vezes, irmãos, porque acontecem situações na nossa vida, a gente se deixa dominar por essa imaturidade. A gente abandona a linha de frente da guerra. A gente abre mão de ser um valente, a gente abre mão de guerrear.
Sabe, irmãos, uma coisa que nós precisamos ter clareza, você pode ter aqui um mês de ter aceitado Jesus, uma semana, 10 anos, 15, 20, 30. O evangelho é para ser vivido por pessoa madura. Você pode começar um neném, que precisa da mamadeira, mas você não pode permanecer sendo um neném. Você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa se tornar valente. Você precisa ser esse guerreiro. Sabe por quê, irmãos? Não adianta nós termos a terra e não conseguirmos conquistar a terra. Não adianta você ficar olhando de longe a terra e não botar o pé e não conquistar. Então, essa geração de Josué, e eu acredito muito que Deus tem chamado a igreja brasileira hoje à maturidade. Chega de meninice. Quando eu cheguei aqui, o pastor Evander estava compartilhando comigo, falou assim, olha, eu estou triste. E ele compartilhou um pouco da tristeza, de algumas coisas que estão acontecendo nas mídias sociais, entre líderes evangélicos, que só revela o nível de imaturidade. Que nós precisamos crescer. Porque se a igreja amadurecer, a forma como ela lida com a mídia social, a forma como ela usa as mídias sociais, a forma como ela lida nos seus relacionamentos, a forma como ela lida a sua visão missionária, tudo vai mudar. Porque a visão não vai ser mais a visão de uma criança. Vão ser de homens e mulheres valentes. Homens e mulheres que estão preparados, que, como diz o texto, Deus deu ordem a Josué e foram colocados para ir adiante, atravessar o Jordão e começar a conquista da terra. Amém? Uma outra marca da geração de Josué, e aí está lá no capítulo 3, é que quando Deus vem, está dando a orientação para Josué liderar a travessia do Jordão, ele diz no versículo, Josué 3, versículo 5, diz assim, versículo 5, Josué disse ao povo, santifiquem-se porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Essa geração de Josué, essa marca, outra característica é santidade e consagração. A santidade vem antes da conquista. A santidade e a consagração vem antes de tudo. Era uma condição para se atravessar o Jordão. Era uma condição para ver as maravilhas do Senhor no nosso meio. Santidade e consagração. Santifiquem-se. Santifiquem-se. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Mas chorou mesmo. Não de remorso, não de culpa, não porque você se sentiu acusado, mas você chorou por arrependimento. Porque a santidade e a consagração é produzida num contexto de arrependimento. E hoje a igreja precisa se arrepender. Essa geração de Josué é uma geração que conhece o caminho do arrependimento. Do quebrantamento, do espírito contrito que a palavra de Deus diz que Deus não rejeita. Ela é contrita, ela é quebrantada. E eu quero lembrar você o conceito bíblico de santidade, porque o conceito bíblico de santidade significa ser separado para Deus. Ser separado para a glória de Deus. O conceito bíblico de santidade significa que você não vive mais para satisfazer a sua vontade. Que você não é mais um amigo do mundo. Porque aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Mas que você entendeu que você está morto para o mundo. Morto para o mundo significa morto para as suas vontades, para a sua carne. Você não quer dar mais vazão à obra da carne, a porfia, a contenda, o engano, a mentira, a prostituição. Isso já não reina mais na sua vida, isso não reina mais no seu coração. Eu ouvi isso, eu achei muito interessante e eu peguei. Que lá em João 11, na experiência que Jesus vai ao encontro de Lázaro,
para ressuscitar Lázaro. Ele chega diante do sepulcro e ele diz assim: Lázaro, vem para fora. E aí algumas pessoas falam assim que Jesus disse o nome de Lázaro porque a glória dele era tanta, se ele não falasse de forma específica, muitas pessoas poderiam sair do sepulcro. Você já ouviu alguém falar sobre isso? Eu já ouvi pessoas pregarem falando isso. Mas eu peguei um entendimento que eu acho que é bem profundo e se aplica aqui. Que Jesus teve o cuidado de chamar Lázaro, vem para fora. Porque só os mortos ouvem a voz de Jesus. Só quem já morreu para o mundo, morreu para si, tem condição de ouvir a voz de Jesus. Porque quando nós ainda estamos muito vivos aqui, a nossa vontade está muito viva, irmãos, a gente está ouvindo a nossa voz, a voz da carne, a voz do mundo, a voz do engano, a voz de Satanás, qualquer outra voz nos conduz. Mas quando nós morremos, quando a nossa vontade ela morre, e a santidade, a consagração reside nisso, em conhecer e viver a vontade de Deus. Significa que nós conseguimos ouvir a voz, identificar a voz e acatar e obedecer. Santidade e consagração. Nós precisamos muito hoje, os ministros do Senhor, os ministros do altar, a liderança, a igreja, hoje precisa viver um outro nível de arrependimento. E isso não vai ser produzido simplesmente porque nós nos ajoelhamos e falamos assim, eu quero arrepender. Não, isso vai ser produzido pelo Espírito Santo. Então diga para o irmão que está ao seu lado, você é a geração de Josué. Declara assim, você é uma pessoa madura. Você é uma pessoa santa, separada, consagrada. Uma terceira marca dessa geração é a determinação. É uma geração determinada, focada em tudo que faz. Esse era o espírito que movia Josué, e eu quero incluir aqui, porque eu vou pegar o exemplo específico dele, nós vamos ler, Caleb. Eram movidos por uma determinação. Se você lê o texto de Josué 14, vou pedir para projetar aqui, do versículo 7 ao 13, você extrai o quanto a determinação movia Josué e Caleb. Eles foram os 2 espias enviados daquele grupo de 12, que voltaram e apenas eles 2 trouxeram um relatório favorável a Moisés. Você vai lembrar disso. Enquanto aqueles 10 só viram os pontos negativos, as dificuldades, as impossibilidades, Josué e Caleb viram pela fé a possibilidade em Deus de tomar e conquistar a terra. Porque eles se moviam por uma determinação. Eles sabiam para onde estavam caminhando, em quem criam. E aí você pega o texto de Josué 14, lê a partir do versículo 17, aí aqui é Josué falando com Caleb. E Caleb declara assim, olha, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei o que estava no meu coração. Eu relatei como eu senti, aquilo que movia o meu coração. E os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei, eu me determinei, eu foquei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos em herança perpétua, pois você perseverou, determinou, focou em seguir o Senhor, meu Deus.
Outro versículo. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram. Agora ele está com quantos anos? 85. O texto está falando ali. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Mais um versículo. E estou tão forte hoje como no dia que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Vou ler até aí. Essa é a geração de Josué. É uma geração que não vai ser parada. É uma geração que não vai ser derrubada por qualquer coisa. É uma geração que não vai cair por qualquer coisinha. É uma geração que não vai abortar os sonhos de Deus. É uma geração que está entendendo a necessidade de ser determinada, de ter um foco, de olhar para a terra da promessa e dizer: eu vou colocar o meu pé ali, eu vou permanecer seguindo o Senhor, crendo e confiando. Grava essa frase, diz assim: a sua reação determinará que espaço você ocupará no reino de Deus. Se você quer ocupar territórios no reino de Deus, se você entende que Deus tem territórios, tem novos territórios, e eu creio que Deus tem novos territórios para cada um que está aqui nessa noite. Eu creio na liberação desse tempo, da conquista desses novos territórios. Você precisa determinar no seu coração. Você precisa se dispor, focar. Eu creio que a geração de Josué é uma igreja imparável. É uma igreja imparável. Ninguém vai parar essa igreja. Na verdade, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode deter a obra do Senhor, porque é obra santa, é obra dele, é obra que vai além, é obra poderosa, é obra gloriosa, é obra que transcende a tudo e a todos, porque ele é o Senhor da obra. Uma outra característica da geração de Josué é que ela carrega a glória de Deus e por isso ela transforma ambientes. É uma geração que carrega a glória de Deus e por isso transforma ambientes. Depois eu vou voltar no texto de Josué. Mas eu quero dizer para você que existem 3 tipos de pessoas no concernente àquilo que eu acabei de falar, a essa característica. Primeiro, existem aqueles que são inimigos da glória de Deus. E eu acredito que todos que estão aqui não se enquadram nessa posição. Você não é inimigo da glória de Deus, mas existem pessoas que são inimigos da glória de Deus. São pessoas que se opõem à glória de Deus. São pessoas que resistem à glória de Deus. São pessoas que se colocam numa posição indiferente à glória de Deus. Que criticam o movimento do Espírito. Que não conseguem compreender e porque não conseguem compreender, se colocam na posição de críticos. Agem no mesmo espírito de Mical, quando viu Davi louvando e adorando, e ela desprezou Davi no coração, porque ela não entendeu o movimento, a ação de Deus na vida de Davi, naquele momento, a sua explosão de louvor e adoração. E nós não podemos ser ingênuos, irmãos, existem pessoas que são inimigos da glória de Deus. Pessoas como Nadab e Abiú, que se aproximaram e ofereceram um fogo estranho no altar do Senhor.
E quando nós reproduzimos comportamento como essas pessoas, nós estamos tornando inimigos da glória de Deus. Mas existe um segundo tipo, e essa eu acho muito perigosa. Eu acho mais perigosa do que os inimigos da glória. São aqueles que se tornaram simpatizantes da glória de Deus. Pastora, quem é o simpatizante da glória de Deus? São aqueles que costumaram ficar, às vezes, no pé da montanha. E aí, de vez em quando, eles vão e sobem no alto, no topo, no cume do monte. E ali tem um momento de desfrute da glória. Mas eles não conseguem ficar ali. E aí eles descem de novo e ficam embaixo. E ficam fazendo esse movimento de subir e descer e se tornam simpatizantes da glória de Deus. E isso é um grande perigo. Porque parte de um grupo estão acomodados neste nível. Estão acomodados nessa posição de ser apenas um simpatizante da glória de Deus. E como consequência podem ser enquadrados. A advertência que foi dada, a carta lá, uma das cartas à igreja em Apocalipse que diz, olha, você não é nem frio e nem quente, você se tornou morno. E aí eu falo, irmãos, como um alerta para mim, a começar por mim no altar. Não tem nenhuma vergonha de dizer para você, porque eu tenho falado para Deus que eu não quero ser simpatizante da glória de Deus, porque eu posso incorrer nesse erro. Mas tem um terceiro tipo, e é nesse lugar que Deus deseja que eu e você estejamos. São aqueles que se tornaram guardiões da glória de Deus. São aqueles que entenderam o propósito de ser templo do Espírito Santo. Sabe por quê? Lá no Antigo Testamento, a representação da presença de Deus estava simbolizada num móvel, num instrumento que era a Arca da Aliança. E essa arca ela era transportada pelos sacerdotes. E ela tinha todo esse simbolismo no meio do povo. E os sacerdotes eram aqueles que, através de uma vara no ombro, transportavam a arca de Deus, a arca da aliança, a presença de Deus. Só que você sabe que no Novo Testamento, debaixo da nova aliança, todos nós nos tornamos sacerdotes e sacerdotisas. Todos nós agora somos chamados a ser templo do Espírito Santo e nós carregamos a glória e a presença de Deus dentro de nós. Só que o texto de Josué, e eu vou pedir para projetar Josué 3, por favor, do 14 ao 17, fala que os sacerdotes que portavam a Arca da Aliança, eles receberam uma direção. Diz assim, quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança iam adiante do povo. Outro versículo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, os seus pés molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. O próximo. As águas que vinham de cima pararam de correr, levantaram-se no montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam no mar de Arabá, que é o mar do Salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Sabe o que esse texto está dizendo, em outras palavras? Que aqueles sacerdotes que portavam a Arca da Aliança, eles eram guardiões da arca. Quando eles pisaram, quando eles molharam os pés nas águas do Jordão, eles mudaram o ambiente daquele lugar. Eles mudaram o ambiente daquele rio. Aquelas águas foram cortadas e separadas para que o povo passasse no meio a seco.
Quando nós nos tornamos guardiões da glória de Deus, nós somos levantados por Deus e nós somos conduzidos por Deus a lugares, a ambientes, a situações, aonde esses ambientes serão transformados por causa da glória dele dentro de nós. Por causa da glória dele que vai fluir de dentro de nós, como diz a palavra, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Essa geração de Josué é uma geração que se tornou guardiã da glória do Senhor. Irmãos, não adianta. Nós estamos chegando num tempo, isso Deus tem ministrado muito forte no meu coração, um tempo que quem tem unção, e quem não tem unção, não tem unção. Não tem como. Deus tem ministrado muito o texto de Malaquias, ele tem falado assim: eu faço a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Eu estava compartilhando com o pastor Evander e a pastora Suzana que nós fomos num lugar grande, bem grande, com uma concentração de muitas pessoas. E a gente achou muito interessante. Tinha um ambiente, mas bastou uma pessoa chegar no altar para ministrar, e toda a atmosfera de um lugar que tinha mais ou menos umas 30 mil pessoas ser totalmente tomado pela glória de Deus. É isso que eu estou falando de ser guardiã da glória de Deus. Sabe o que eu estou dizendo? Que agora o marketing não vai funcionar, as estratégias, elas são bênçãos. Meu irmão, marketing, estratégia, um monte de ferramenta, tudo é bênção. Mas não é isso que faz funcionar. O que faz funcionar é a glória de Deus, é a unção de Deus. Sabe por que a palavra de Deus diz que a unção, ela despedaça o jugo? Essa geração de Josué é uma geração que se move na glória, que é guardiã da glória. E não adianta, aonde um homem e uma mulher que é guardião da glória, o guardião da glória do Senhor, abrir a boca, aquele ambiente vai mudar. Pode abrir a boca numa padaria, o ambiente da padaria vai mudar. No ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho vai mudar. Na igreja, no altar, vai mudar na célula, vai mudar. Porque a glória de Deus descerá. A glória de Deus virá. Nós somos essa geração, irmãos. Agora é nítido no texto. Eu não vou ter tempo de ler, depois eu quero encorajar você a ler o capítulo 4. Mas o capítulo 4 fala do memorial das 12 pedras. Porque essa geração de Josué é a geração que vai construir um memorial ao Senhor. E presta atenção no que eu vou falar, isso é muito forte. Isso eu entendo que eu ainda preciso ruminar e discernir muito no Espírito, porque isso é um nível de revelação que Deus precisa ampliar para mim. Mas eu quero compartilhar daquilo que eu já entendi. Essa geração de Josué, ela constrói um memorial ao Senhor. Lá em Josué, capítulo 4, diz que Josué chamou os 12 líderes que passaram do Jordão, já tinham atravessado. E ele chama esses líderes porque ele recebe uma instrução. Isso também já era uma prática no meio do povo de Israel fazer isso. E ele chama aqueles líderes para voltar ao Jordão. E eu imagino que na cabeça daqueles líderes, poxa, a gente vai voltar de novo, a gente acabou de atravessar. E Josué, não, vamos voltar, porque nós vamos pegar pedras a fim de construir um memorial. E o intuito de construir aquele memorial era construir um memorial, um altar que ficasse marcado para uma nova geração aquilo que Deus havia feito. Na verdade, eles levantaram esse altar. Esse altar foi erguido com o objetivo de encher de esperança uma nova geração que estava se levantando.
Então, o que eu quero dizer para você nessa noite é que essa geração de Josué é a geração que vai levantar esse memorial, que vai encher de esperança a uma nova geração que Deus já está preparando, que já está vindo aí. Nós, eu e você, temos essa responsabilidade de ajuntar as pedras e levantar esse memorial para que essa geração seja cheia do fogo, da esperança, de gratidão e saiba daquilo que Deus já fez e daquilo que Deus ainda vai fazer. E eu quero dizer para você, o meu posicionamento, eu falei, Senhor, eu vou atravessar o Jordão. E eu vou pegar a minha pedra e eu vou fazer a minha contribuição para que esse memorial seja levantado. Eu não sei quanto a você diante dessa palavra, mas eu creio que você também vai ser tomado desse sentimento. De que você não vai ficar do outro lado do Jordão, mas você vai atravessar o Jordão. Porque você é valente, você é maduro, você vai se consagrar, você vai se santificar. Você vai tomar de um espírito de determinação. Você vai entender da necessidade de construirmos esse memorial. Para que essa nova geração possa ver na nossa vida, através da nossa vida, e nesse memorial que há esperança no Senhor. Ele é a nossa esperança. E que além disso, nós seremos guardiões da glória de Deus e vamos transformar o ambiente, sim. Eu fico imaginando um momento que o povo atravessa. E olha que o povo ainda não tinha conquistado a terra. O atravessar era o preparativo para começar a tomar os territórios. Por isso que eu acho que essa palavra é muito profética para a igreja brasileira, porque a igreja brasileira alcançou muitos territórios, mas perdeu muitos territórios ao longo dos últimos anos. E o Senhor está dizendo para nós agora, atravessem o Jordão, porque é tempo de retomar, de conquistar e de retomar territórios. É tempo de se levantar. É tempo de participar, irmãos, do mover, da estação que Deus está estabelecendo agora. Deixa eu falar desde o ano passado. Eu não entendi muito, mas Deus virou para mim e falou assim: leve os pastores para a torre de vigia. E nós começamos desde o ano passado a fazermos reuniões de oração nossa. De estarmos na igreja orando e jejuando na torre de vigia. Direto. E às vezes a gente orando pela igreja, orando, sem entender muita coisa. E quando virou o ano, Deus nos trouxe uma palavra profética, que Deus falou assim para nós: olha só. Esse ano é o ano que eu começo a preparar vocês para viverem a melhor década da vida de vocês, a melhor década ministerial da vida de vocês. Aquilo que vocês já viveram comigo, não há de se comparar com a glória, com aquilo que eu farei a partir desse ano. A partir dessa nova década. E olha que eu tenho na minha equipe pastor que já tem experiência de 27 anos de ministério, quase 30. Que já estava falando comigo de aposentadoria. E Deus falou assim: é por isso que eu quero que vocês estejam na torre de vigia. Porque a primeira coisa que eu quero restaurar mesmo é a vida de oração, a vida de adoração, a vida de jejum, a vida na minha presença. E aí, quando você vai e se ajunta em outros ambientes, você acha que você está ouvindo aquilo, é loucura. Você acha que, poxa, meu Deus, será que Deus está falando isso comigo? E aí você chega em outros ambientes e você vê que Deus está falando isso em toda a igreja brasileira. Deus está falando. Porque 2 anos atrás, irmãos, Deus começou a falar para mim que Deus estava mudando a estação. E eu, com a minha visão limitada, achava que era a estação, tinha a ver só com a minha igreja local, com as coisas que estavam acontecendo na minha vida, com as coisas que estavam acontecendo na igreja local. Eu não entendia. E Deus começou a falar: olha, o inverno já passou, em cima do texto de Cantares, o inverno já passou, a primavera chegou, Deus falando, Deus trazendo o anúncio de que a estação estava virando. Ano passado, a direção foi no ano do novo de Deus, Deus falando: o novo está chegando, o novo está chegando. E a gente ficou o ano profetizando sobre o novo. E aí ele vem e fala: esse ano agora, vocês estão entrando no novo.
Não no novo ano, mas uma nova década. E existe uma marcação, irmãos, muito significativa, e eu também não tinha me dado conta. Na década de 60, Deus trouxe um avivamento para o Brasil. Na década de 80, Deus trouxe um mover. No ano 2000, Deus trouxe um mover. E agora, 20 anos depois, Deus está dizendo que vai trazer um novo mover sobre a igreja brasileira. 20 anos Deus tem feito isso no Brasil. Aí você começa a juntar. E aí vem a palavra de Deus falando assim, é tempo de crescer. Porque a criança, ela não tem como administrar as riquezas espirituais, aquilo que Deus vai derramar, aquilo que Deus vai fazer. Porque, na verdade, Deus está falando de crescimento, porque Ele está nos preparando para uma década. E uma das palavras que eu ouvi, que será uma década épica para o Brasil, isso foi um norte-americano falando, será uma década épica para o Brasil. Uma década de muito crescimento. E a palavra mais maravilhosa é que essa estação que o Brasil está entrando. O Brasil entrou na estação dos dons espirituais, lá na década de 60, que foi quando veio o avivamento dos dons. Na década de 80 começou um movimento de adoração. No ano 2000, um movimento de adoração também, mas veio muita paixão, porque foi o momento que explodiu as células de discipulado. Só que Deus está falando que a década que nós estamos inaugurando, a nova dispensação, ela vem como uma estação. E a estação é a estação do riso. A estação da alegria. Porque coisas que são muito fortes no Brasil é a adoração e a sua paixão. Qualquer pessoa que vem de fora do Brasil fica impactado com o ambiente de adoração que se estabelece no meio do povo de Deus e a paixão do brasileiro. Mas além da adoração, além da paixão, o Senhor está dizendo que está trazendo a estação do riso. A alegria. E como nós precisamos receber da alegria do Senhor. Como nós precisamos receber do riso, ser restaurados da alegria. Porque durante esses 20 anos, como o povo brasileiro sofreu, padeceu. Foi roubado, muita gente foi machucada, ferida. Pessoas perderam a sua família, pessoas perderam os seus negócios, o seu empreendimento. O povo brasileiro viveu muitas perdas nesses últimos 20 anos. O Senhor está dizendo agora, eu começo a trazer alegria, a restaurar a alegria no meio do povo. Irmãos, essa é a geração de Josué. Que Deus está levantando você com essas marcas para viver essa nova década. Para viver os propósitos do Senhor nessa nova década. Irmãos, entendam isso que eu estou falando para você, para mim, para nós. Quem já caminhou muito tempo na igreja, se você olhar para trás, você vai ver que muita gente boa ficou pelo meio do caminho. Muita gente boa se perdeu. Ou quem sabe, até pessoas que já viraram um ano com você, e se você olhar para trás, essa pessoa já ficou para trás. O que Deus está dizendo para nós essa noite? Eu não quero que vocês se percam. Eu não quero que vocês fiquem para trás. Eu quero que vocês sejam conectados, ligados com aquilo que eu estou falando agora. Eu estou levantando a geração de Josué. Essa geração vai conquistar a terra. Essa geração vai conquistar novos territórios. Essa geração vai viver os sonhos do meu coração para o Brasil, para Petrópolis, para a região serrana, para o estado do Rio de Janeiro. É essa geração. É você. É você. É a sua casa, é a sua família. Somos nós. E aí quando você lê todo o livro de Josué, você vai no final. Você vê até o final do livro aquele homem posicionado. Aquele homem determinado. E aquele homem já idoso dizendo assim, decidam quem vocês vão servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa sabemos que somos do Senhor. Que temos uma aliança com o Senhor. Nós sabemos quem Ele é, o que Ele fez.
E Josué termina em ditosa velhice dizendo: eu sei o que Deus ainda fará no meio do povo de Israel. Porque ele estava sendo liberado, ele foi levantado por Deus para liderar aquela nova geração. E ele sabia que o tempo de liderança dele, o tempo de investimento dele, o tempo de trabalho dele, era para que essa nova geração prosseguisse rumo ao alvo. Porque a obra que Deus tem para nós, irmãos, ela passa por nós. Mas existe uma continuidade que vai além de mim, que vai além de você, que vai além dessa geração. E o que Deus está trazendo para nós hoje é uma palavra de despertamento, é uma palavra para estarmos alertas, é uma palavra para você estar mais conectado, mais ligado. É uma palavra, querido, me desculpe. Eu sei que nós temos muitas causas. Eu sei que cada um aqui tem a sua luta dentro de casa. Existem lutas dentro de você que só você conhece. Lutas na sua casa, lutas no seu trabalho, lutas na sua família. Mas hoje eu quero falar para você, Deus te faz valente. Deus te levanta como um guerreiro, como uma guerreira. Agora não fique limitado, se consumindo pelos seus problemas e as suas causas e não saindo do lugar. Ei, levanta-te, abre os teus olhos, há algo além, há um Jordão para ser atravessado, há uma terra para ser conquistada. Sai desse lugar de paralisia, sai desse lugar de inércia. Não deixa Satanás te paralisar. Não deixa ele ficar você focando nas suas feridas, lambendo as suas feridas, se vitimizando. Vivendo debaixo de um espírito de autocomiseração. Eu sou um pobre coitado, tudo acontece comigo. Saia dessa noite dizendo: Senhor, a minha vida é tua. Tudo que tenho, tudo que sou é teu. Os meus dias são teus, o meu fôlego é teu. Me torna um guardião da tua glória, me torna um apaixonado pela tua presença, me torna, Senhor, um homem e uma mulher que realmente os olhos estão fitos no Senhor. Um homem e uma mulher que prefere vencer as suas guerras no lugar secreto, da oração, da comunhão, da adoração. Diga para o irmão que está do seu lado assim: você é um guerreiro de alta patente. Não, irmãos, fala assim: você é um guerreiro de alta patente. Patente alta. Porque patente alta significa o quê? Que no seu dia a dia você foi treinado, forjado e promovido. Você acha que a gente muda de patente na Marinha, no Exército assim? Não. Tem prova, treinamento. Tem tempo. Tem coisas que nós vencemos com o tempo. Guarda isso, tem coisas que só se vencem com o tempo. Tem coisas que nós somos promovidas só dentro do tempo de Deus. Não é nem antes e nem depois, é na hora, porque tudo que Deus faz é perfeito. Há tempo para todas as coisas, diz a palavra lá em Eclesiastes. Então você é guerreiro. Você agora chegou no tempo de largar as fraldinhas, a mamadeira e a chupeta. Você já saiu do tempo de dar trabalho para pastor em igreja. Você agora vai se oferecer para o trabalho. Vai arregaçar as mãos e começar a trabalhar. Nós agora não estamos mais no nível, irmãos, do leitinho. Nós agora precisamos ir para o alimento sólido. Comer comida mais sólida. Nós agora não somos mais aqueles que são soprados, qualquer vento de doutrina fica confuso e baralhado, não. Nós agora somos aqueles que têm firmeza, que anda por uma sã doutrina.
São aqueles que têm experiência com Deus. Como eu falei, que ouvem a voz de Jesus, que morreram para si mesmos, estão ouvindo o Senhor. E eu quero convidar você a se colocar em pé. Porque agora eu não vejo uma igreja, eu vejo um exército. Mobilizado nesse lugar, levantado pelo Senhor. Você é guerreiro valente. E a mesma palavra que Deus usou a vida de Josué para declarar ao povo de Israel, hoje eu quero declarar sobre a sua vida. Preparem-se. Ajuntem comida, ajuntem provisão, porque vocês aqui a 3 dias vão atravessar o Jordão. Daqui a 3 dias vocês vão atravessar o Jordão. E sejam preparados, armados, prontos. Chegou a hora de conquistar. Chegou a hora de viver a promessa. Chegou a hora de pisar, de ocupar o território. Chegou a hora de viver coisas maiores. De tocar em riquezas espirituais, porque nós crescemos, o Senhor vai nos confiar mais, mais e mais. Porque à medida que crescemos, a nossa mordomia cresce também. Nos tornamos mais obedientes, mais fiéis, mais sensíveis. Ah, querido. Esse é o nível daquilo que Deus tem preparado para nós. Esse é o nível daquilo que Deus já dispensou sobre nós, sobre você. E nós vamos viver isso.